Eu creio que pregar é igual saltar de paraquedas. Enquanto você está dentro do avião, você ainda tem alguma proteção. Mas quando você chega no púlpito e é hora de começar, você entra na total dependência dele. E é assim que eu me sinto sempre. Com aquele friozinho na barriga, sabendo aquilo que a responsabilidade que nós temos por cada palavra liberada. Ela pode produzir cura, libertação, salvação. Então é sempre algo de muita responsabilidade. Amém? Quero cumprimentar os nossos irmãos da Argentina e através de todos eles falar com todos que nos ouvem, nos assistem, com a Carol, com a Candê, com a Silvana, com o Luciano, com a Marcela, com a Arine e com a Nath. Agradecer a acolhida que tivemos aí na Argentina, todo o cuidado com as nossas vidas, que estava lá o Tiago, o Hélio, o Felipe Arcas e o apóstolo Cristiano. Então, sintam-se abraçados em nome de Jesus. E tem um irmão aqui também da Argentina, Francisco, é isto? Seja bem-vindo. Temos muitas boas relações com a sua nação, com a igreja da Argentina. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas para o irmão. E estamos saindo de 2 jornadas intensas. A nossa ida na Argentina, tratando de um tema que nós vamos poder estar falando mais à frente, foi uma cidade que nasce de Deus. Repita comigo, uma cidade que nasce de Deus. Nós vamos ter a oportunidade de vivenciar isso ainda de forma mais intensa. Porque terra de adoradores não nasceu do coração de um homem, mas uma cidade que nasceu do coração de Deus. Diga amém. Nós vamos combinar hoje de novo. Se você não quiser responder, ou a gente fica quieto, ou todo mundo fala. Amém? Então tá bom, já respondeu. Antes que eu avance também, dia 30, casamento da Ingrid e do William. Fique em pé. E a igreja toda está convidada para vir participar da vida desse casal aí, que Deus abençoou, né? Fizeram corte, andaram direitinho, vão casar com casa própria, vão casar com carro que Deus deu, tudo bonitinho. Repita comigo, vida ordenada produz muita bênção. Eles, um casal que também é um exemplo de vida ordenada. Então estaremos aqui. E os maridos, os homens, né, que tem o nosso churrasco. Na verdade, o churrasco é um pretexto. É o meio que nós achamos para levar você lá e falar muito sério. E para você não sair triste, daí a gente encerra com um churrasco para que a gente possa estar aqui no casamento. Homem não tem que fazer escova, não tem que fazer maquiagem. Se for vir de paletó e gravata, apenas vestir um paletó e gravata. E estamos conversados. Amém? Então, não vai atrapalhar o casamento da Ingrid. Mas nós estamos saindo de 2 jornadas intensas. A ida na Argentina foram 4 dias recebendo cedo, à tarde e à noite. De forma muito intensa. E esse fim de semana também começou na quinta-feira, instrumentos de justiça. Também foram jornadas intensas. Produziu cansaço, na verdade, cansaço físico. De tão intenso que foi os assuntos muito fortes, né?
Nós estamos discutindo hoje, nós estamos discutindo o futuro, nós estamos estabelecendo uma igreja que nós queremos daqui a 10 anos, né? A igreja para os nossos filhos, o mercado de trabalho para os nossos filhos, os meios de comunicação para os nossos filhos, a economia para os nossos filhos, porque é papel de uma igreja profética. Antever e ouvir de Deus aquilo que Ele tem, e trabalhar por isso, e construir isso, principalmente sendo uma igreja apostólica e profética. Então, o Senhor está, assim como o físico cansa, né, mas o espírito está muito ativado, está muito animado com tudo aquilo que foi discutido e ministrado. E eu quero aproveitar e agradecer a equipe que esteve envolvida na organização desse evento. E esse evento não era nosso. Esse evento era da Rede Unge. Nós apenas servimos a Rede Unge. Eles têm feito esse evento em alguns lugares no mundo, e no Brasil escolheram a nossa casa. E nós não perdemos a oportunidade de servir ao reino, né? Porque sempre é muito bom a gente ver que nós temos possibilidade de fazer isso. Então, esses dias foi uma vida de reino. Intensamente foi vivida nesses dias. E toda a equipe da casa, o pessoal que cuidou, essa casa tem uma marca. As pessoas, quando entram nesta casa e passam com a gente algumas horas, alguns dias, elas se sentem profundamente amadas. Diga amém. E isso não está falando a meu respeito, está falando a seu respeito. Né? Talvez você nem tenha participado de nada, nem tenha ajudado nada, mas as pessoas te veem desse jeito. Isso é injusto, né? Devia ser só a gente que estava, mas isso é estendido a todos, a casa toda, por aquele que fizeram. Tivemos pessoas da casa participando da maioria dos painéis. Tivemos a estreia do Carlos Tadeu Júnior aí participando de um debate sobre economia mundial, né? Tivemos pessoas de diversos países, diversos porque eu quero ser superlativo, né? Tinha gente da Argentina, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Inglaterra e de outros estados. E eu agradeço a Deus pelo chamado desta casa, por fazer parte. Diga para o irmão, você faz parte da história do Evangelho nesse país. Amém? Então, o Senhor tem nos chamado para fazer parte da história do Evangelho nesse país como corpo, como sonho de Deus, abençoando a outras casas, atendendo a outros ministros, recebendo a revelação de Deus daquilo que Ele quer para esse tempo. E nós caminhamos muito firme nisso. Então o Senhor está nos dando. Ontem eu agradeci muito a Deus por Ele nos incluir na sua agenda, daquilo que Ele está produzindo nesse país. E estamos nos preparando intensamente para a próxima década. Diga para o seu irmão, você nem sonha o que vem por aí. Se você vier na Dia de Ação de Graças, você vai saber de primeira mão qual será o tema da próxima década e do próximo ano. Vai ser algo que vai ser muito interessante, que o Senhor já falou com a gente disso tudo. Diga para o seu irmão, você faz parte disso. Saia do seu comodismo, fala para o seu irmão, você faz parte. E daí vai ser servida uma deliciosa maionese. Os nutricionistas nos inspiraram a isso. Maionese, bastante batata, bastante... E lógico que não é uma maionese solitária. É uma maionese com embutidos. Ou melhor, com salsicha. Então, as nutricionistas
se reuniram e falaram, essa é a dieta ideal para o povo. Então, nós estamos exatamente... Você que não trouxe a sua batata ainda, traga a sua batata. Porque a sua batata não será assada, ela será cozida. Oi? Com sal. Então, tá bom, vamos avançando. Estamos felizes também pelas portas de emprego que o Senhor abriu nesses dias. Você que foi empregado, veja como a igreja ficou animada com a bênção que Deus produziu na sua vida. Hoje é o silêncio, amanhã é a inveja deles. Mas Deus está abrindo portas de emprego a favor dessa casa. O nosso serviço de RH Gospel, RHG, através da pastora Zelinda e da irmã Sônia Takayama. Ela não está aqui hoje, mas ela é especialista nisso, a Zelinda. Então está pegando os currículos, observando, ver para onde enviar, como enviar, ensinando a preparar um currículo. Vamos dar um treinamento para como ir a uma entrevista de emprego. Diga, uau! Isso é uma igreja integral, que participa de todas as áreas, de toda a atividade humana. Na semana também formamos pela primeira vez nosso conselho, nosso grupo de psicólogos. Nos reunimos para conversar e começar a trocar ideias a respeito de alguns temas, daquilo que tem afetado a sociedade nesses dias. Então, nós não paramos em nome de Jesus. Irmãos, vamos à palavra. Preparamos um arrozinho com feijão nessa noite. A palavra não é um banquete, a pastora Zelinda que tinha preparado para um banquete, mas ela foi transferida para o dia... Uma palavra tão forte que foi transferida de hoje para o Dia Mundial de Ação de Graças. Mateus 24, 43. Mas considerai isto, diz Jesus. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Se o pai de família souber quando vem o ladrão, o pai estaria guardando, estaria atento, estaria vigilante. Esse texto eu vou usar hoje numa outra direção, é um texto que faz parte das pessoas que estudam a escatologia e que apontar, mas isso também nos aponta um compromisso, uma obrigação de um pai que tem que estar atento àquilo que tem vindo para roubar o seu filho, para roubar a sua filha, para roubar a sua casa. Sobre vigilância, cuidado, atenção, alerta, responsabilidade. Nós passamos esses últimos dias, como eu falei, no instrumento de justiça, discutindo, avaliando, assumindo a nossa responsabilidade do quadro atual e como será o futuro. Como igreja profética, nós estamos vendo o que está acontecendo hoje, aquilo que tem sido produzido na nossa nação e como será o nosso futuro. A responsabilidade da igreja e da família. A igreja e a família têm uma responsabilidade de reconciliação. A igreja e a família têm uma responsabilidade de reconstrução.
A igreja família tem a responsabilidade de tomar o caminho novamente e levar as pessoas aos princípios e valores de Deus. E aí as famílias serão ajustadas. Amém? E foram dias proféticos, quando você para e começa a discutir os temas, e começa a debater sobre os temas. Há exatamente 50 anos, foi pintado um quadro por Satanás. Como seria a sociedade? Quem aqui tem mais? Quem aqui tem 60? 60. Quem dá mais? 60. Não, vocês estão com vergonha. Vou contar para vocês. Sempre que eu falo de idade, as pessoas têm vergonha. A melhor idade começa aos 50 anos. A partir dos 50 anos você vai abrir negócios, vai tocar negócios, vai ganhar dinheiro como você nunca ganhou na sua vida. Quem tem mais de 50? Aumentou as mãozinhas, né? Interesseiro. Vocês sempre caem nessa, né? Tem gente até pintando o cabelo para esconder o cinquentinho. Né? Mas como seria a sociedade atual? A total perda dos princípios e dos valores. Um dos oradores dessa conferência, do Instrumentos de Justiça, ele é do Reino Unido, veio da Inglaterra. E nos deu uma ampla visão daquilo que acontece hoje na Inglaterra. Não é que todo o país esteja mergulhado nisso. Diz que apenas 1% do país está mergulhado nisso. Mas eles estão amparados por lei, que garante que eles pratiquem as aberrações que eles praticam. E a igreja lá perdeu a sua voz, porque a igreja se divorciou da sociedade. A igreja se divorciou da política. A igreja se divorciou da casa de leis. E por isso, hoje, tudo na Inglaterra é legalizado. As coisas mais bizarras que você possa imaginar, nós ouvimos nesses dias. Né? Porque hoje a ONU reconhece como gênero 123 modalidades. Antigamente era L, depois virou G, depois virou LGBT, e hoje não cabe mais de tantos gêneros. Né? Esses dias teve aí, foi visível para todo mundo, um homem que decidiu que ele é cachorro. Então ele se veste de dálmata, usa coleira, a esposa dele leva ele para passear amarrado na coleira, vai no jardim, faz cocô no jardim que nem um cachorro, amparado por lei. Né? Então, por isso que esses dias foram dias proféticos. Por isso que esses dias nós estamos falando de 50 anos, que foi o Woodstock que liberou, né, o sexo, o amor livre, as drogas. E junto com isso veio o divórcio, junto com isso veio a desintegração da família. Junto com isso veio o secularismo, junto com isso veio o afastamento de Deus. As pessoas estão se afastando, não que elas estejam se afastando, porque Deus não perde o controle. Elas estão apenas tomando um caminho mais longo. Deus não perde o controle. Toda a terra está sob o governo moral de Deus. Diga amém. Então, nesses dias, teve aqui também um pregador dos Estados Unidos. E ele falou que todas as áreas da atividade humana está baseada nos 5 ministérios. Só que a gente não identifica. Né? Então, ele se deteve. Por quê? Porque isso faz parte do governo moral de Deus.
como Deus governa. Diga comigo, Deus nunca vai perder o controle da situação. Amém? Então ele falou aquilo que estava acontecendo. E isso é uma onda que não fica estacionado. Que bom seria que ficasse na Inglaterra. Que bom seria que ficasse na Europa. Mas essa onda, ela tem movimento. E ela vai alcançando os países, vai alcançando, né, as nações, vai alcançando as famílias. E nós podemos levantar uma barreira de proteção no nosso país, para as famílias. Né? Nós tivemos aqui um deputado federal também nesses dias, o Roberto Lucena, que também é pastor, e ele falou, existe na Câmara dos Deputados 107 homens comprometidos com Deus. E isso é uma barreira que impede que toda e qualquer lei bizarra seja aprovada. Então a igreja entendeu o seu papel e está participando na política. E o fato de estar participando na política, ela tem impedido de que essas coisas alcancem a nossa nação. Amém? E Jesus fala de que adianta colocar trinco na porta depois que a casa já foi arrombada. Depois que já houve o dano. Nós temos sido alertados, nós temos criado barreiras de proteção para proteger as nossas famílias. Nós protegemos os nossos casamentos, essa casa se faz corte. Tem gente que torce o nariz, que fala mal, não tem problema. Corte é um sistema de Deus para o casamento. Eu casei de outra forma, não tem problema. Você pode ter casado de uma forma que não é o caminho que Deus tem. Mas esta geração, nesta casa, está tendo a oportunidade de vivenciar isso. Não fica de pegação, não transa antes da hora, respeita pai, fica noivo, pede a mão, pede permissão, são abençoados, porque nós estamos empenhados em todas essas coisas. Muitas portas já foram arrombadas, muitos muros já foram destruídos. E cabe a nós reconstruir, a ter uma visão ampla disso. Quando nós lemos o Antigo Testamento e nós observamos a história de Israel, o quanto a palavra profética foi desprezada. Quantas vezes Deus fala do seu sentimento com relação a Israel, que Israel não ouve a sua voz, Israel não obedece, que Israel quer outros deuses, que Israel quer outra forma de governo, que não seja o governo de Deus, que Israel quer viver como toda a nação, que os reis de Israel faziam aliança com povos pagãos. Então a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê a palavra profética sendo desprezada. A gente vê no Antigo Testamento o que acontecia com os profetas. Eram apedrejados, eram presos, eram expulsos. Porque não é que eles não queriam o profeta. Eles não queriam a voz de Deus sobre eles. Não queriam ouvir aquilo que Deus estava falando. Porque talvez viver até o leito de morte, talvez viver na libertinagem, na bagunça, nas drogas, seja muito bom. Mas a hora que você vê que o seu olhinho vai fechar de vez, que o seu coraçãozinho vai parar de bater, e que você vai ter uma falência múltipla dos órgãos, e você vai ter que ter um encontro com Ele. Daí você vai falar, por que não ouvi? Quando você vê os seus filhos, talvez entrando para as drogas, e você fala, onde eu estava?
que eu não ouvi a voz do Senhor. Quando você olha para o seu casamento e você fala, não tem mais jeito, tem que me separar. E você fala, por quê? Eu não ouvi a voz do Senhor. Então o Antigo Testamento, né, o Velho Testamento nos leva para tudo isso. Mas sempre Deus levanta alguém. E você pode dizer, eu quero ser esse alguém. Você pode dizer isso, eu quero ser esse alguém. Porque quando um homem se dispõe a se colocar nas mãos de Deus e apresentar a sua vida como sacrifício vivo, em obediência ao Senhor, Ele derrama sobre a sua vida uma autoridade de transformação, como você nunca experimentou e que você não sabe que você carrega dentro de você. E no Antigo Testamento eu quero falar hoje, especificamente de Neemias. Um homem que estava bem posicionado, excelentemente bem posicionado na vida, ocupava um cargo de confiança, trabalhava juntamente com o rei, ele era copeiro do rei, ele era a pessoa que comia o que o rei comia, ele bebia o que o rei bebia, ele descansava quando o rei descansava, ia para a festa quando o rei ia para a festa. Ou seja, Neemias, sem ser rei, tinha vida de rei. Ele tinha vida de rei, porque ele acompanhava o rei. Ele ocupava um cargo de confiança. Ele era responsável pela proteção do rei. Neemias não tinha com que se preocupar. Ele sabia que o salário dele estaria na sua conta, depositado pelo rei fielmente. E creio que o rei ainda de vez em quando falava, ô Neemias, eu vou fazer um agradinho para você, você está indo bem na sua atividade, se eu estou vivo até hoje, e você também, né? É porque você não me envenenou, você me protegeu. E até que um dia, Neemias faz uma pergunta para os seus irmãos. E essa pergunta foi crucial. Ele pergunta para os seus irmãos, como está Jerusalém? Como está a sua cidade? Como é que está a nossa cidade de história? Ele estava morando no palácio. Ele estava divorciado da realidade que ele estava vivendo. E ele pergunta, como está Jerusalém? Um dia nós perguntamos para o Senhor, como está Taubaté? Então nós fomos descobrindo o estado que estava a nossa cidade. Quais os valores da nossa cidade? No que a política da nossa cidade estava envolvida? Quais eram os valores, quais eram os princípios, quais eram os ídolos? E nós ouvimos o Senhor. E nós fizemos uma orquestra. E no dia da orquestra o Senhor mudou o nome da cidade para Terra de Adoradores. Então tem perguntas que a gente não deve fazer para Deus. Porque se Ele responder, você está em maus lençóis. Ele vai te comprometer com a pergunta que você fez. Ele pergunta da sua cidade, ele não perguntou da sua casa, ele não perguntou da sua família, ele perguntou da sua cidade. O povo tinha ido para o exílio. E eles tinham voltado do exílio. E o exílio ainda não tinha sido suficiente para que o povo aprendesse. O exílio é você ser levado da sua terra, da condição que você vive, para uma condição onde você não tem direito. Você apenas cumpre aquilo que é determinado por uma outra autoridade. E o povo de Israel experimentou alguns exílios. Alguns distantes, alguns longos, outros mais curtos.
E a narrativa continua. E os que sobreviveram ao exílio, como que eles estão? Eles estão em aflição e em vergonha. Uma coisa é você morar num lugar onde o povo é educado. Como é gostoso ser nos Estados Unidos. Não tem muro, né? O pessoal esses dias foi para lá, perdeu uma carteira, voltou, achou a carteira com cartão de crédito, com tudo que tinha, porque era um povo educado. Diferente de você num lugar onde você tem que pôr muro até o teto. O muro já não é suficiente. Você tem que pôr aqueles rolos de arame para que as pessoas não entrem. Um lugar onde os muros foram derrubados, onde a proteção foi derrubada, onde as portas foram queimadas a fogo, né? Pegou aquela cidade que era uma princesa de Deus, Jerusalém, e você vê ela nessa condição, o seu povo em vergonha, e o pobre, e tudo queimado, e tudo destruído. E Neemias poderia ter falado, graças a Deus, eu estou morando no palácio. Né? Às vezes a gente tem essa posição, nossa, Taubaté está desse jeito, mas eu estou bem. Né? Então, por que eu vou me preocupar se a minha situação é boa? Né? O nosso egoísmo faz isso. Por que eu vou me preocupar com a quantidade de meninas engravidando na sua adolescência? Por que eu vou me preocupar com a quantidade de divórcios que acontece, e acontece na igreja também? Por que eu vou me preocupar com os drogados, se eu estou bem? A gente perde a dimensão que um dia todas essas coisas podem chegar na nossa casa. Não tem como. Não tem pai, não tem mãe, não tem sistema de segurança que seja capaz de nos proteger, se não for Deus. Não tem salário que te proteja disso. Se fosse assim, filho de rico não estava nas drogas. Se fosse assim, não tinha filhas de rico se engravidando na adolescência. Então, Neemias, quando ele ouviu isso, quando ele ouve essas palavras, ele chorou, lamentou, orou, jejuou, se arrependeu, invocou a bondade do Senhor. Ele poderia ter pensado, eu estou bem, por que eu tenho que estar chorando pela causa dos outros? Esses dias, instrumentos de justiça, foram dias de chorar pela causa dos outros. Quantas pessoas estavam interessadas em vir aqui, ouvir aquilo que foi ministrado esses dias? Eu vou abrir mão do meu conforto, do meu lazer, para ir ouvir que eu posso ser um transformador de sociedade, que eu posso ser um instrumento de justiça na mão de Deus, que eu posso mudar essa situação na minha cidade, no meu país. Neemias agiu diferente. Ele chorou, ele lamentou. Mas ele tem outra reação. Pelo contrário, ele sentiu a responsabilidade de mudar a história. É isso que eu quero falar nessa noite. E eu sei que isso incomoda. Eu sei que isso incomoda. Eu sei que abordar esse tema incomoda. Perdão. Nós estamos tão acostumados às más notícias, às quebras de vínculo,
a quebra dos valores que nada nos afeta. Nada nos afeta. Não é verdade? Ou estou falando alguma aberração? O que me importa se as pessoas não têm saúde? Por que eu vou construir um hospital? Embora eu também não tenha plano de saúde. Eu também não tenho nenhum recurso para essas coisas. Mas também pretendo não ser usuário desse hospital. Pretendo que o Senhor me leve em saúde até o grande encontro com Ele, né? Mas nós pretendemos, como casa, construir um hospital para uma medicina humanizada, onde as pessoas possam ser tratadas de uma forma diferente. E quantas coisas nós nos envolvemos, por que nós temos que nos envolver com o FAP? Por que eu quero pegar a criança, tirar a criança da escola pública, matricular numa escola particular, arrumar confusão, levar a criança, trazer a criança, buscar profissional, pedir para olha, você pode atender as crianças, você pode ser dentista delas, você pode fazer isso. Você pode dar parte do faturamento da sua empresa para que essas crianças possam estudar, para que a gente possa produzir um futuro melhor para essas crianças. Porque nós vemos a necessidade disso. Isso afeta não a minha vida pessoal, não dos meus netos, não dos netos que eu tenho nesta casa, dos filhos. Mas afeta uma sociedade, afeta as pessoas, afeta a segurança, afeta tantas coisas que passam pela nossa mão. E a gente acha que não é com a gente. Até o dia que um filho está nas drogas. E daí, apóstolo, por favor, arrume uma vaga para o meu filho numa casa de recuperação. Sendo que hoje nós podemos evitar tudo isso. Nós podemos ser a geração que vai criar uma barreira de segurança para aqueles que vêm depois de nós. Você podia dizer um amém mais forte? Você podia se alegrar com isso, né? Você podia falar, o meu filho vai nascer num tempo, o meu filho está num tempo em que ele vai ter um muro de proteção, onde os princípios, os valores. Hitler, para transformar a Alemanha, ele precisou de 16 anos. Foi o tempo que ele precisou para ele transformar a Alemanha naquilo que ele fez, naquela vergonha. Nós temos o nosso Senhor que morreu por nós há 2000 anos atrás, nos deixou o Espírito Santo, e a gente como igreja não é capaz de transformar. Porque nós ficamos presos na nossa vida. Está confortável, meu filho está confortável. Mas quem assalta o nosso filho não é outro filho. E Neemias começa todo um processo de reconstrução. Por onde começa um processo de reconstrução? Não. Muro não sobe sozinho. Hein? Não. O muro começa pelos homens. Cadê os homens? Diga amém. Toda essa transformação começa com os homens. Diga amém, homem. Pare de fugir, homem. Diga um amém, pelo menos uma vez na vida. Começa com os homens do sexo masculino. Neemias começa um processo pelos homens. E depois dos homens, pelas famílias. Porque se o homem está restaurado, se restaura a família. Diga amém. Somos nós, homens, responsáveis por essa transformação. Depois de nós, vem o quê? Vem a família. Que nós somos sacerdotes na família, que nós
oramos com a família, que nós formamos a família, que nós damos princípios para a família, que nós damos valores para a família, que nós protegemos as famílias. E é o tempo de restauração das famílias. E a restauração das famílias começa pelos homens. Mulheres não criam problema para as famílias. Quantas pessoas você vê chorando de orfandade da mãe? Quando eu falo orfandade, você pensa em quê? Vamos, gente? Quando falo de orfandade, pensa em pai. Qual o grande problema da sociedade hoje? Falta de pai. E pai é homem. Tem mãe que é pai, mas é uma exceção. Não é o natural, não é o normal. O normal, pai, é ser pai. E é tão interessante isso que os teólogos já têm desenvolvido, já faz uns 10 anos, né? Uma nova versão da Bíblia, onde tira a figura de Deus de como pai. Porque pai é masculino. Então eles defendem que Deus é unissex, né? Deus não tem, que é espírito. Então querem até nos roubar na nossa fé, de ver Deus como pai. Como que eles apresentam os anjos nessa nova versão da Bíblia? Que os anjos também são assexuados. Quem que olha, pensa no anjo e pensa no anjo loira? Hein? Quando a gente fala, tem um anjo nesse lugar, qual a figura que você vê do anjo? Masculino. Gente, vocês estão tudo dormindo. Ninguém pensa em anjo aqui? Nunca ninguém leu a Bíblia que o anjo desceu. Nunca ninguém viu na Bíblia que o nome do anjo é Miguel, que o nome do anjo é Gabriel. Entendeu? Então há todo um processo para destruir os valores da fé, do governo de Deus. Porque a paternidade é o sistema de governo de Deus. E depois, quando a gente alcança tudo isso, aí vem a justiça social. Quando você restaura o homem, a família, você alcança a justiça social. Esse grupo produz justiça social, onde todos têm os mesmos direitos, mas não quer dizer que tem os mesmos ganhos. Alguns ganham mais do que o outro, também é justo. Tem meritocracia, tem estudo, tem preparação, tem todas essas coisas. Mas se quem ganha menos tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito à segurança, tem direito a todas essas coisas, nós estamos numa direção correta, a justiça social. Então Neemias é o homem que Deus usou para reconstruir os muros no Antigo Testamento. Daí a gente olha para Jesus, e a gente olha para a figura dele lá em Isaías, capítulo 6, verso 8. Isaías, capítulo 6, verso 8. Imagine uma conversa, sentado numa mesa. Uma vez eu tive com um profeta, e o profeta falava assim: apóstolo, hoje teve uma reunião no céu, e o seu nome foi citado nessa reunião. Diga amém. Hoje teve uma reunião no céu, e o seu nome foi citado. Oi, que bom. E estavam citando o seu nome, é para que você faça assim, assim, assado. Né? Trazendo ainda a responsabilidade. Mas imagine uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está lá em Isaías 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, disse eu, aqui uma figura de Cristo. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Assumindo a responsabilidade. Eles perguntando entre eles, como estão aqueles que foram criados por nós? Como imagem
e semelhança. Eles estão na terra, como estão vivendo? Qual o estado de vida deles? Como está a alma, o espírito dele? Onde estão essas pessoas? Estão com a gente ou estão condenados? Ou estão vivendo debaixo de uma cultura adâmica? Estão distantes, não reconhecem a origem, estão distantes do propósito para que Deus te criou, para que Deus me criou. Então essa conversa lá no céu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai faz uma pergunta: quem pode ir por nós? Quem pode ir por nós? E o Filho responde: envia-me a mim. Amém? Então, e o Pai fala: diga para eles, vocês ouvem de fato, mas não entendeis. Né? Então, vocês ouvem de fato. Não é vocês aqui, é a conversa deles, é Deus falando com o Filho. Fale para o povo. Vocês ouvem de fato, mas não entendem. Vocês veem em verdade, mas não percebeis. E o filho fala: Pai, envia-me a mim. E o pai fala: Filho, você é capaz de pagar o preço? Você é capaz de sair do seu conforto? Você hoje está gerindo juntamente comigo todo o universo? Você é capaz de assumir a forma humana e ir por nós? Você é capaz de ir e de pagar pelo pecado deles? Você é capaz de ir e produzir neles uma liberdade em mim? Você é capaz de ir e transformar eles em filhos? Foi essa a história. E ele é capaz de fazer tudo isso para trazer o povo de volta. Diga comigo: um pai tem o poder de mudar uma família. Continue repetindo. Uma família tem o poder de transformar uma cidade. Continue repetindo. Uma cidade tem poder de transformar uma nação. Amém? Então a Bíblia vai nos levando. E fique atento, que um pode, diga um, aponta número 1 para mim. Não é Brahma, não é o Ayrton Senna, é número 1. Um pode. Um corpo tem o poder, que é o corpo de Cristo, de ser um. Daí Efésios 4, versículo 4. Efésios 4, capítulo 4. Há um só corpo, um só espírito, como fosse também chamados de uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Diga, tudo é um. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e o qual é por todos. Amém? É nesse lugar onde você está escondido. Nessa unidade do Pai. Nós podemos, através da mente de Cristo, produzir nesses dias uma revolução inteligente. Nós podemos, nesse dia, através de uma revolução
inteligente, mudar a nossa nação para os próximos 30 anos. Nós podemos, hoje nós somos a 6ª economia mundial. Mas infelizmente, a distância entre o pobre e o rico é imensa. É distante. Aonde nós temos 13 milhões quase de desempregados. E esse corpo que eu estou falando, que é você e eu, que é o corpo de Cristo, nós temos poder e autoridade para transformar tudo isso, se nós tivermos disposição, se nós colocarmos a nossa vida, se nós tivermos coragem de fazer perguntas, como Neemias fez, como o filho fez para o pai. Eu irei, envia-me a mim. Nunca a igreja no Brasil esteve tão desperta para esta mensagem de transformação. E nós não estamos fora disso. Amém? E isso que nós queremos. A igreja é o sistema inteligente do funcionamento de Deus. Porque o Pai distribui no Filho, através do Espírito Santo. E isso foi distribuído sobre todos nós. É um sistema inteligente de proteção, de avanço, de guerra, no bom sentido. Amém? Vamos ficar em pé. A cura que o seu irmão precisa está em você. Diga amém. A cura que o seu irmão precisa está em você. A libertação que o seu irmão precisa está em você. A salvação que o seu irmão precisa está em você. Temos que tomar essa responsabilidade. Não é fazendo passeata. Não é andando com cartazes. Não é jogando pedra em ninguém. É com as armas que nós temos. E a maior delas é o amor. E quem ama, serve. Então, se nós tivermos capacidade de servir, com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que Deus derramou, nós mudamos toda a história. Nós restauramos todas as famílias. A igreja não aponta o dedo, a igreja abraça e manifesta o amor de Cristo. A sua pessoa, se você realmente porta isso, o ambiente onde você está é transformado. E o Senhor me disse hoje, que eu estava falando de emprego, esses dias agora que passou, muitas mentes foram ativadas para negócios. O Senhor inspirou, você vai começar a ver isso. Esses dias que nós tivemos aqui de instrumento de justiça, muitas mentes foram ativadas para negócios. Vão começar a surgir nesta casa mais pessoas de negócios, com uma visão de reino. Isso é que eu tinha para essa noite. Para as nossas vidas, para mim em primeiro lugar, e chamar você a essa responsabilidade. Você acredita que o prefeito de Taubaté, o futuro prefeito de Taubaté, está nessa casa hoje? Quem é ele? Mas ele já está aqui. Você acredita que o futuro deputado federal está aqui nessa casa, nessa noite? E assim vai por
se a gente despertar o nosso chamado, se a gente sair do lugar onde nós estamos, se a gente começar a ter uma visão do coletivo, se nós começarmos a ter uma visão que nós somos transformadores com o pouco que a gente tem. Não precisa de muito. O meu pouquinho, com o seu pouquinho, com o pouquinho do outro, porque vira um montão. Mas se a gente não tem uma visão em unidade, se nós não entendemos a nossa responsabilidade e queremos agir do nosso jeito, da nossa maneira, na nossa teologia. Eu sou de uma teologia de vida plena. Cristo nos deu vida plena. Diga para o seu irmão, você tem vida plena. Agora, se você começar, não, eu não tenho vida plena, eu ainda vou ter. Não, é hoje. A transformação é hoje. A necessidade é hoje. As pessoas estão morrendo hoje. As pessoas estão se drogando hoje. As pessoas estão se prostituindo hoje. Não é amanhã. Hoje eu vou decidir que amanhã elas não vão mais se prostituir. Hoje eu estou decidindo que amanhã elas não vão mais se drogar. Amém? E é isso aí. Vamos fechar os nossos olhos.